Fala aí, aqui é o Eduardo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre trabalho, ok? Então, dá uma olhada aqui. Bom, o nosso amigo Serginho, ele estava querendo fazer um exercício e ele teve a brilhante ideia de correr arrastando uma pedra, beleza? Aí ele amarrou uma corda na cintura aqui, com uma inclinação de 30 graus, e puxou essa pedra com uma intensidade de 50 newton ao longo de 30 metros. Bom, a nossa pergunta é, qual foi a energia gasta pelo Serginho para deslocar essa pedra? Bom, a gente, teoricamente, já sabe resolver isso. Por quê? A gente poderia primeiro calcular a aceleração a partir dessa força, a gente faria decomposição de força e acharia a aceleração. E com a partir da aceleração, a gente consegue calcular a velocidade após 30 metros. E com a velocidade, a gente consegue calcular a energia cinética. E pensa comigo, a energia que a pedra ganhou vai ser a energia que o Serginho gastou. Então a gente, teoricamente, já sabe responder isso. Porém, se eu te dissesse que existe uma maneira de responder isso com apenas uma conta, opa, tem um interesse. E é por isso que a gente vai entrar no conceito de trabalho, ok? Então, o que é o trabalho? Bom, o trabalho é exatamente a energia gasta por uma força para deslocar um objeto por uma certa distância. Então, nada mais é do que uma transferência de energia, ok? O Serginho, ele gastou uma energia para mover a pedra. Ele realizou um trabalho sobre a pedra, tá bom? E aí, qual é a ideia? A gente tem duas noções intuitivas já. Quanto maior a força, maior o trabalho. Ou seja, quanto maior a força que o Serginho puxar a pedra, maior o trabalho que ele vai realizar sobre ela. E além disso, quanto maior a distância, também maior o trabalho, ok? Quanto mais longe ele puxar a pedra, maior o trabalho que realiza sobre ela. Bom, se o trabalho é uma transferência de energia, nada mais justo do que o trabalho ter uma unidade de Joule, né? Uma unidade de energia, ok? Continuando aqui, como é que a gente calcula o trabalho? O que a gente vai ter como a expressão do cálculo do trabalho? O trabalho é o produto escalar entre a força e o deslocamento, ok? Então, trabalho é o escalar entre o vetor da força e o vetor de deslocamento. Lembrando que o produto escalar entre dois vetores, ele dá, como o próprio nome já diz, um escalar. Então, o trabalho ele é um escalar. O que é um escalar? Bom, o escalar é um número, certo? E além disso, ele não apresenta direção e sentido, ok? Diferente de um vetor. Mas beleza, a gente tem esse produto escalar, mas como é que a gente faz para calcular? Como é que a gente calcula esse produto escalar mesmo? Bom, com esse produto escalar, lembra que o produto escalar entre dois vetores, ele é o módulo dos dois vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente tem aqui que o trabalho ele vai ser o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá bom? Então vamos dar uma olhada nos casos mais comuns. O primeiro caso é quando a força F está no mesmo sentido que o vetor de deslocamento. Ou seja, o bloquinho está andando aqui para a direita e a força F está puxando o bloquinho para a direita. Qual é o ângulo entre esses vetores? Eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, então o ângulo é 0 graus, certo? Beleza. Qual é o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1. Então, o trabalho dessa força ele vai ser simplesmente Fd, o módulo dos dois vetores multiplicados, ok? Simples isso, simples assim. Outro caso é quando a força F está no sentido oposto do deslocamento. Então o nosso bloquinho está andando para a direita, mas a força F ela atua contra. Bom, nesse caso, qual é o ângulo entre os dois vetores? Está cada um para um lado, o ângulo entre eles é 180 graus. Né? Então vamos lá. Qual é o trabalho nesse caso? O cosseno de 180 graus, ele é menos 1. Então, o trabalho vai ser bem parecido, mas vai ter esse sinal de negativo aqui na frente. Vai ser menos F vezes D. Ok? Bom, continuando aqui, vamos ver mais alguns casos. E o que acontece quando a gente tem uma força perpendicular à distância? Bom, nesse caso, o ângulo entre eles é 90 graus. Certo? E qual é o cosseno de 90 graus? O cosseno de 90 graus é zero. Então, o trabalho vai ser zero. Isso é muito importante. O trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento é sempre zero. Repetindo,
força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Trabalho é nulo, tá bom? Um exemplo de forças perpendiculares ao deslocamento é, por exemplo, a força centrípeta, ok? Como a força centrípeta sempre atua para o centro da trajetória circular, ele vai ser tangente ao deslocamento. Botei aqui um dx porque ele está sempre mudando de direção, então eu fiz um deslocamentozinho pequeno. Ok? Então, força centrípeta nunca realiza trabalho. Além disso, a força normal, muitas vezes ela também não realiza trabalho. Isso acontece quando o nosso bloquinho ele está deslizando, né? Ele está percorrendo uma trajetória ao longo da superfície. Então, a força normal ela vai ser perpendicular à superfície, portanto, também ela não realiza trabalho. Ok? E se a gente tiver uma F qualquer, se a gente não tiver nem perpendicular, nem na mesma direção, mesmo sentido contrário, o que a gente faz? Então, a gente vai partir para aquela definição que a gente já viu, que vai ser F vezes o deslocamento, D, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, o cosseno de θ, tá bom? E aí, como é que fica isso? Repara que F vezes cosseno de θ é igual à componente horizontal dessa força F, certo? Se a gente decompor isso aqui em duas componentes, vertical e horizontal, a F cosseno vai ser a horizontal, certo? Então, repara aqui, se a gente decompor esse cara em Fx e Fy, a gente tem que apenas a componente horizontal vai realizar trabalho, enquanto a componente vertical ela não realiza trabalho, ok? Então esse trabalho a gente também pode escrever como Fx vezes o deslocamento. Isso aqui dá no mesmo, beleza? Então, agora que a gente já viu os principais casos, vamos voltar ao caso do Serginho. Quanta energia ele gastou na pedra? Eu prometi que ia ser apenas uma conta, certo? Então vamos lá. Pela definição, a gente pode escrever que o trabalho ele vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, certo? Do ângulo entre eles. Então, a gente tem que o trabalho ele vai ser a força, 50 Newton, vezes o deslocamento, 30 Newton, vezes o cosseno de 30. Ok? Isso vai dar um valor de aproximadamente 1.300 Joule. Então, essa foi a energia que o Serginho gastou para deslocar a pedra numa distância de 30 metros. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!